Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Deixa eu partilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo partilhar sem cair, que às vezes eu consigo, às vezes não. Pronto, acho que eu consegui. Bom dia, vamos continuar nossa leitura? Só relembrando que eu deixo aqui um pouquinho, mas depois eu coloco lá no meu canal no YouTube, tá bem? Muito obrigada por quem tá me acompanhando, por quem tá assistindo nessa leitura, nesse tempo de leitura. Deus e Pai, Espírito Santo, queremos colocar diante do Teu altar nosso tempo de leitura. Que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a gente está continuando aqui no capítulo 3, né? E paramos falando sobre a profundidade, né? De abençoar e discipular as nações. E que nosso trabalho é quantitativo e qualitativo. E nós vamos falar sobre a tarefa quantitativa, alcançando cada criatura. A tarefa quantitativa da igreja pode ser medida, mapeada e representada graficamente. O século XX foi provavelmente o mais animador na história da igreja com relação à estratégia de alcance e o mapeamento global dos povos não alcançados. Atualmente temos uma quantidade impressionante de informações que nos ajudam a avaliar o nosso trabalho de evangelização. Nos últimos 30 anos, organizações inteiras foram criadas com o compromisso exclusivo de acompanhar e documentar como a nossa geração está se saindo no cumprimento dessa nova tarefa de alcançar todas as pessoas na Terra com o Evangelho. Sabe-se ainda que hoje há aproximadamente 6 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta, como também que mais de 90% daqueles que nunca ouviram sobre o Evangelho vivem no que nós, em missões, chamamos de janela 1040. Bom dia, mãe Vânia. Deus abençoe, muito obrigada por estar aqui. Vou repetir aqui. Sabemos que no nosso planeta, 90% daqueles que nunca ouviram sobre o Evangelho vivem no que nós em missões chamamos de janela 1040. Vocês sabiam dessa janela? Essa janela se localiza entre a altitude 10 e 40 graus, indo do oeste africano até atravessar todo o continente asiático. Dentro dessa janela vivem a maioria dos muçulmanos, budistas, hinduístas e confucionistas. Sabemos que menos de 5% dos missionários cristãos do mundo todo trabalham dentro da janela 1040 e que os 95% restante trabalham onde menos de 10% da população nunca sequer ouviu falar de Jesus Cristo. Vocês tinham noção dessa estatística? Eu não tinha, e quando eu li aqui foi gratificante saber, sobre isso. Isso nos deixa com uma visão clara sobre onde devemos concentrar nossas energias e sobre se queremos completar a tarefa de alcançar cada criatura na nossa geração. Além do conhecimento a respeito da população e dos desafios geográficos da nossa tarefa, nós também sabemos que, atualmente, por volta de 11 mil povos do mundo ainda não têm o Evangelho. É muita coisa, não é? Sabemos quais desses grupos estão na mira dos ministérios de tradução e quanto tempo eles levarão para cumprir o trabalho. Programas de computador, tradução e de mapeamento têm feito desse planejamento estratégico uma área de pesquisa fascinante, que proporciona ferramentas significativas aos obreiros no campo. Isso tudo nos ajuda na avaliação do trabalho da igreja e no planejamento necessário para cumpri-lo. É incrível, não é? Podemos comparar a tarefa atual de alcançar cada criatura como o trabalho da primeira geração da igreja. Sabemos que, nos dias de Paulo, existia aproximadamente uma igreja para cada 400 ou mais povos que necessitavam ser alcançados. Hoje, existem mais de 400 igrejas para cada tribo não alcançada. Na primeira geração da igreja, havia um cristão para cada 7 não alcançados. Hoje, existem 7 cristãos para cada pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Mais pessoas vivem hoje em dia do planeta que em toda a história.
Porém, existem mais cristãos e mais igrejas tentando alcançá-las atualmente que em qualquer outro momento da história da humanidade. A tarefa quantitativa de alcançar cada criatura dessa geração está em pleno avanço. Podemos ficar orgulhosos com o compromisso da igreja nessa obra, e é claro que o trabalho deve continuar e crescer. Se nós queremos ver Deus glorificado na nossa geração, o nosso trabalho é concluir essa tarefa. Mas e quanto a ensinar, abençoar e discipular todas as nações? Estamos trabalhando nisso? O que significa essa outra tarefa? A tarefa qualitativa, discipulando todas as nações. No final da sua vida, Jesus, além de dizer aos discípulos para alcançar cada criatura, também reenfatizou o segundo mandato. Ele lhes pede para fazer discípulo em todas as nações. O destino de Deus para a humanidade, para Israel, para as nações e finalmente para a igreja, nunca teve a ver somente com a quantidade. Ele se preocupava com a nossa qualidade de vida. Que incrível, não é? Se alcançar indivíduos é a tarefa quantitativa, discipulá-los, bem como discipular suas comunidades, é o trabalho qualitativo. De ensinar e aplicar as verdades bíblicas para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. O que significa discipular uma nação? Como fica uma nação quando discipulada? Essas são perguntas difíceis. Difíceis porque avaliações qualitativas são mais complexas. Quando podemos dizer que uma pessoa é madura? Quando podemos considerar uma nação sendo como boa? Quando uma economia pode ser considerada desenvolvida? O que é pobreza? O que faz um quadro ser considerado como arte? Essas perguntas são ainda mais difíceis de serem respondidas por nós cristãos hoje, porque durante os últimos 2 séculos nós temos nos concentrado quase que somente no crescimento quantitativo da igreja. Bom dia, Angélica, bom dia, Deus abençoe, seja bem-vinda. O resultado é que temos atualmente a maior igreja da história e a mais superficial, infelizmente, né? Bom dia, Fernanda, bom dia. Seja muito bem-vinda. O resultado é que temos atualmente a maior igreja da história e a mais superficial, que menos entende sobre o verdadeiro, o belo e o bom segundo Deus. Podemos até não saber o que significa discipular uma nação, mas com certeza sabemos o que isso não significa. Quando olhamos hoje para Dallas ou para o Texas, Malawi ou Ruanda, ou qualquer outra comunidade ou país evangelizado, teríamos coragem de dizer que é assim que fica o nosso trabalho depois de concluído? É essa a vontade de Deus realizada assim na terra como no céu? Com certeza não. Se nós queremos glorificar o Pai em nossa geração, devemos saber qual é o nosso trabalho e cumpri-lo. Temos alcançado os não alcançados, porém, essas pessoas, comunidades e nações alcançadas estão vivendo em condições inadmissíveis. O Dr. George Kinoti, do Quênia, diz: a miséria do povo africano desonra o seu Criador. Portanto, cada cristão tem a obrigação moral de fazer o seu melhor para consertar a situação. Você está disposto? Você já pensou sobre isso? Ou às vezes você fica tão preso no seu entorno, no seu dia a dia, nas suas preocupações, que elas são válidas, mas muitas das nossas preocupações, comparado a algumas coisas, vai para a futilidade, né? Infelizmente é uma realidade. E bom dia, Bianca, bom dia, bom dia. E você já parou para pensar, já tirou um pouquinho o olhar do seu próprio umbigo e parou para pensar nisso como cristão? Às vezes você pensa, mas tá lá em África, mas tá lá, olá Suzana, bom dia, mas tá tão longe. E você pensa, o que eu tenho a ver com isso? E o que ele diz eu vou repetir: a miséria do povo africano desonra o seu Criador. E aí você põe para qualquer lado. A gente tem miséria em vários outros países, e não só miséria, né, mas degradação moral, de saúde, de finanças. A miséria do povo africano desonra o seu Criador. Portanto, cada cristão tem a obrigação moral de fazer o seu melhor para consertar a situação. Qual é a sua obrigação moral? É no seu bairro? É na sua escola? É na sua universidade? É no seu trabalho? Que você está vendo pessoas vivendo
na miséria emocional, na miséria espiritual. Vamos ampliar aqui nosso leque? Vamos começar, porque às vezes a gente pensa lá numa nação e vê isso tão distante. Mas o que hoje você pode, é isso que eu quero te encorajar. O que hoje você pode mudar de atitude, se posicionar, tendo essa consciência, e o que você pode fazer para mudar a miséria ao seu entorno. Será que você tem olhos para ver alguém que está em miséria emocional, alguém que está em miséria espiritual, alguém que está com necessidades também financeiras, econômicas? Às vezes a pessoa não tem nem o básico. Qual é o seu foco? Às vezes tá num show, às vezes tá numa... Não que isso seja errado, tá? Não é sobre isso. Mas qual é o seu foco? Às vezes é comprar o sapato novo, a bolsa nova, às vezes é fazer o procedimento estético novo. E aí? E o restante? Não é o suficiente alcançar os não alcançados, e nós precisamos ter muita consciência disso. Não é o suficiente implantar igreja nos lugares onde não há igrejas. Nós temos de discipular as pessoas e, por intermédio delas, discipular suas comunidades e suas nações. Olá, Edson, bom dia, seja bem-vindo. Eu não sei se é o Edson ou se é a Adriana, mas eu acho que é o Edson. O nome aqui tá do Edson. E por intermédio dessas pessoas que nós discipulamos, temos que discipular suas comunidades e suas nações. Se não fizermos isso, não estaremos cumprindo com o propósito para o qual fomos criados. E ainda, se não discipularmos as nações, Deus não estará sendo glorificado em nossa geração. Olha como é forte isso. Se não fizermos isso, não estaremos cumprindo com o propósito para o qual fomos criados. Mas talvez você pense assim, eu nem sei para que eu fui criado. Bem-vindo, você está no lugar certo, eu também não sabia. Mas Deus mostra. E ainda, se não discipularmos as nações, Deus não estará sendo glorificado em nossa geração. Ah, Edson, bom dia, bom dia. Deus abençoe, seja bem-vindo. Bom dia, Débora, bom dia, seja bem-vinda. Às vezes a gente canta, às vezes a gente fala que quer glorificar a Deus, mas nós precisamos entender que temos que ter nossa postura para o Senhor ser glorificado. Porque, salvar almas e implantar igrejas é só o começo. E precisamos entender isso. É maravilhoso esse começo, mas é só o começo. Porém, a qualidade dessas igrejas e o impacto da vida dos seus membros em suas comunidades é o teste da qualidade do nosso trabalho para Jesus. Você está preparado para o seu trabalho passar por um teste de qualidade? Nesse momento, estamos mal no teste, infelizmente. Olá, bom dia, Stephanie, bom dia. Você quer participar do vídeo ou foi sem querer? Me fala aí, que se você quiser participar é muito bem-vinda. O pesquisador cristão George Barna diz que nos Estados Unidos não existe diferença significativa entre o comportamento das pessoas que se dizem nascidos de novo e as que não. Olha que vergonhoso. Vergonhoso isso. É um tapa na nossa cara como cristão. Vamos lá. Evangelistas muçulmanos na África perguntam: o que o cristianismo faz pelas pessoas? A resposta hoje é nada. Não faz mal, viu, Stephanie? Nada muda. As igrejas crescem e mais pessoas são salvas. No entanto, nada muda. Eles ainda continuam pobres, enfermos, analfabetos e vivendo em meio ao caos político e econômico. Devemos nos entristecer, chorar e lamentar por essa situação na igreja nos dias de hoje. Assim como Neemias lamentou sobre a situação de Jerusalém. Precisamos jejuar e orar, porque o corpo de Cristo e nossas comunidades no mundo todo estão em grande aflição e desgraça. Precisamos reagir e aprender a pensar como Jesus. Temos de ser tudo o que ele sempre teve a intenção de que a igreja fosse. Aí a pergunta é, como? E eu vou parar por aqui hoje. É mesmo doses diárias, porque é muita coisa pra gente gerir aí, né? Digerir, no caso. E eu quero desafiar você, quando falou aqui sobre Neemias, eu tenho me conscientizado sobre isso.
da nossa responsabilidade como igreja. E isso aqui são perguntas que eu tinha me feito a vida toda, que eu tinha olhado e falado, isso é ser igreja? Eu via templos luxuosos serem erguidos por comunidades carentes, aquela comunidade conseguir trabalhar. Bom dia, Temperos Empório Oficial, bom dia. As pessoas trabalharem e conseguirem riquezas por um tempo que elas não conseguiam nem por si própria, mas a comunidade continua da mesma forma, em miséria, em violência, em degradação moral e sem evoluir, com analfabetização, má saúde. Eu quero convidar para você, e essa é a proposta da leitura desse livro. Você que não está acompanhando lá no meu canal tem desde o início, porque hoje a gente terminou o capítulo 3, já vamos para o capítulo 4. Bom dia, Ismênia. Então, a proposta é a gente se despertar como igreja, né? Eu tenho tido o privilégio de estar vendo isso no Ministério em Prol do Reino. Quero te convidar, e é o pessoal que está aqui comigo, me honrando, eu agradeço. Somos nós dessa comunidade, o Ministério em Prol do Reino, que nós estamos vivendo isso aqui desse livro na íntegra. Agora em abril vamos ter ação social em São Paulo. Se seu coração queima por ações sociais, se você é da área da saúde e quer cuidar de alguém, a área da saúde queima muito no meu coração, eu gosto muito, porque às vezes você levando conhecimento para uma pessoa, você está salvando aquela alma também. Você levando uma profissão para aquela pessoa, você também está salvando aquela alma. Tá? Então, a proposta da nossa leitura é a gente sair da nossa zona de conforto, é nós nos conscientizarmos do que aquilo que a igreja tem vivido, entender nosso papel como igreja e lutar, sabe, para passar nesse teste de qualidade sobre levar para as pessoas educação, saúde. Bom dia, pastora Alexandra. Levar saúde, levar dignidade para os cristãos, porque aquilo que está na palavra é real, não é uma mentira. Deus nos formou para a gente dominar tudo, para a gente ser próspero, sim. Então, para parar de ter crença limitante sobre enriquecer, mas também ao mesmo tempo não ir para o outro extremo de só querer enriquecer, mas enriquecer com propósito, para que o reino seja avançado, para que seja coluna, para que seja um tipo de missionário com recursos financeiros, que tem esse tipo de missionário, não só aquele que vai para o campo de missões. Então essa é a proposta, tá? Com a leitura desse livro. Não é apenas uma leitura, é um momento de reflexão e de aprendermos mais sobre a palavra no todo, porque hoje as pessoas, como ela disse lá nos outros capítulos, têm essa ditocomia. E é verdade. E a gente leva isso para tudo na vida, se formos reparar. A gente separa o que é o espiritual, o que não é. A gente separa aquilo que o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, e não tem isso. A gente separa o Novo e o Velho Testamento, e não tem isso. Uma coisa completa a outra, e quando entendemos, vivemos a plenitude de tudo isso. Então essa é a minha proposta. Eu agradeço de todo meu coração quem está aqui. Visitem lá o canal. Voltem lá os outros capítulos para que vocês possam se atualizar do livro. Ele é incrível, o porquê que ela começou a fazer essas perguntas, quem é a autora. Eu agradeço de todo meu coração. Deus abençoe muito vocês e até amanhã. Um beijinho grande.